Salve, salve galera, tudo bem? Já chegamos aí na nossa aula de número 3 e se você não viu a aula número 1 e a aula número 2, eu aconselho a assistir para acompanhar essa aula com mais detalhes, mais atento. Agora, se você já sabe tudo sobre Era Vargas e está passando aqui só para fazer aquela revisão, acompanha com a gente e vai até o final. Antes de começar a aula, eu vou fazer aquele pedido maroto que você já sabe. Se inscreva no canal, compartilha, divulga o vídeo pro amigo, pra mamãe, pra titia, pro cachorro, pro papagaio, pra todo mundo. O importante é que este conhecimento chegue ao maior número de pessoas. Afinal, conhecimento bom é aquele conhecimento que é compartilhado. Partiu para a aula número 3? A aula número 3 basicamente vai conversar sobre o governo constitucional de Getúlio Vargas. Isso mesmo, vai conversar sobre o governo constitucional. Mas por que governo constitucional? Vamos fazer aqui um breve resumo da aula anterior. Nós sabemos que em 1932 teve um movimento no estado de São Paulo que ficou conhecido como Revolta Constitucionalista de 32, onde os paulistas queriam uma nova Constituição. Getúlio Vargas ficou um pouco com o pé atrás com os paulistas, mas no final de tudo, com medo de se indispor com os paulistas, ele acabou convocando uma Assembleia Constituinte em 1933. E com a Assembleia Constituinte em 1933, Getúlio Vargas vai trazer aí para o Brasil uma nova Constituição. Vai trazer a Constituição de 1934. E o que essa Constituição de 1934 vai trazer de tão importante? Bom, vejamos. Ela vai trazer o voto secreto. A Constituição de 1934 finalmente vai trazer o voto da mulher, o voto feminino. Vai trazer também na Constituição de 1934 as leis de trabalho, as leis que nós usamos hoje. Porém, vai garantir uma eleição indireta a Getúlio Vargas. Ou seja, em 1934, Getúlio Vargas passa a ser presidente do Brasil de maneira indireta, porém reconhecido pela Constituição. E quem vai eleger Getúlio Vargas? A própria Assembleia Constituinte, que foi composta por ele. Malandro esse Getúlio Vargas, mas pelo menos agora ele não está num governo provisório, num governo de transição. Agora ele está no seu governo e, o melhor de tudo, reconhecido pela Constituição. Assim que a segunda Constituição do Brasil é promulgada, o povo brasileiro respira uma essência de democracia. Veja só, as mulheres agora podem votar, os trabalhadores têm os seus direitos, mas neste período, na década de 30, nós sabemos que passava lá na Europa alguns movimentos políticos bem opostos. Movimentos fascistas, por exemplo, na Itália, movimentos comunistas na União Soviética. Olha só, o mundo passava por situações políticas sociais bem opostas. E isso interferiu aqui no Brasil também. Tanto que assim que Getúlio Vargas propõe essa Constituição e promulga essa Constituição, alguns setores da sociedade não vão concordar muito bem não. Porque vamos fazer uma análise bem básica, e isso é muito importante, que derruba uma galera na hora da interpretação da questão do vestibular. Embora Getúlio Vargas proponha algumas leis, como eu acabei de mencionar, muito populares em 1934, ele não propõe uma eleição democrática, aquela eleição que hoje nós conhecemos. Candidatos, o povo vai pra rua, vota em quem quer e aí é eleito e a gente já sabe qual é o reggae. Querendo ou não, ele promulga a Constituição, no entanto, quem elege ele e, de fato, declara-o como presidente constitucional é a Assembleia Constituinte. Entretanto, quem molda a Assembleia Constituinte? Os políticos que estão na Câmara dos Deputados, sendo estes constituintes postos por Getúlio Vargas. Lembra que, durante o governo provisório, Getúlio Vargas ele elimina a Constituição de 1894, ele elimina essa Constituição e declara nos estados do Brasil interventores militares de sua escolha. O Brasil caminhava por um processo de centralidade política muito grande. E, quando eu falo que alguns setores da sociedade começaram a olhar torto para Getúlio Vargas, ainda mais numa situação política que estávamos passando no mundo, que estávamos passando sobretudo lá na Europa, com fascismo, com algumas políticas
totalitárias, com a emergência do nazismo na Alemanha, com a emergência do comunismo na União Soviética, aqui no Brasil não ia ser bem diferente. Tanto que nessa brincadeira a gente vai ter aí dois grupos que vão se diferenciar por ter situações políticas bem opostas, que são os integralistas e os aliancistas. Mas, professor Rodrigo, o que seria os integralistas e os aliancistas? Vamos dar nome aos bois? Fica mais fácil. Os integralistas, eles eram organizados, eles eram liderados por Plínio Salgado, um grande integralista. E este Plínio Salgado deu o nome a este movimento integralista de Aliança Integralista Brasileira. O que Plínio Salgado propunha? Uma integração com o governo. Tanto que os integralistas eles eram leais a Getúlio Vargas. Entretanto, eles tinham alguns movimentos um pouco fascistas. Por exemplo, se vestiam de verde, saíam em milícias e, por muitas vezes, agrediam de maneira violenta quem era esquerda. Ou seja, uma visão muito nítida ao discurso, por exemplo, fascista. O que os integralistas pregavam, se a gente for aqui elencar as suas pautas? Mais ou menos o que lembra muito fascismo. Então os integralistas, liderados por Plínio Salgado, pregavam em suas pautas, por exemplo, o nacionalismo, a centralidade do poder num chefe de Estado, por acaso era o que Getúlio Vargas já vinha fazendo. O combate ao liberalismo econômico e ao comunismo. A gente já começa a desenhar um pouco esses integralistas, não? E outra coisa, eles tinham como lema o seguinte discurso, lema dos integralistas: Deus, pátria e família. Este era o lema dos integralistas. Em outras palavras, os integralistas eles estavam mais aliados às propostas de Getúlio Vargas, que já desde a promulgação da Constituição de 1934 mostrava um certo amor a discursos totalitários de grande centralidade. Basta lembrar que uma das críticas que o movimento de 1932 no estado de São Paulo fazia acerca de Getúlio Vargas era exatamente essa grande centralidade política que ele vinha construindo. Beleza? Bom, tínhamos os integralistas e também tínhamos os aliancistas, organizados pela Aliança Nacional Libertadora. O próprio nome já começa a te construir uma interpretação, não? Então, enquanto nós tínhamos os integralistas com um discurso mais conservador, do outro lado nós tínhamos a Aliança Nacional Libertadora, os aliancistas. Vejam só, o nome já constrói alguma coisa. Bom, se antes de falar, você já começa a imaginar. Qual que era o papel dos aliancistas? Diferente dos integralistas, fazer oposição a este governo que estava a fazer oposição ao governo de Getúlio Vargas. Quem era o grande líder da Aliança Nacional Libertadora? O grande líder da Aliança Nacional Libertadora era Luiz Carlos Prestes. E o que Luiz Carlos Prestes, junto com a sua galera, junto com os aliancistas, propunham para o Brasil? Bom, enquanto os integralistas propunham uma centralidade no governo, representado por um chefe de Estado, propunham um nacionalismo, propunham, por exemplo, os integralistas uma hierarquia social muito bem rígida, os aliancistas propunham o oposto disso. Eles propunham, por exemplo, um combate ao capitalismo e ao liberalismo econômico. Eles propunham, por exemplo, a reforma agrária, ou seja, a distribuição justa de terras, o que tecnicamente já interferia com algumas elites econômicas no Brasil. Eles propunham também a estatização de empresas estrangeiras que estavam se instalando aqui no Brasil. Então, começam a perceber que os aliancistas tinham proximidades com o governo comunista soviético, enquanto os integralistas tinham proximidade com os fascistas italianos. A questão aqui não é discutir quem é melhor e quem é pior, mas é vocês analisar
que situação estava o Brasil. Getúlio Vargas, por sua vez, olhando esse discurso de Luiz Carlos Prestes, que queria propor a reforma agrária, propor a estatização de empresas estrangeiras, dar um fim ao capitalismo, cortar o liberalismo econômico, vai declarar então a Aliança Nacional Libertadora como ilegal. Meu Deus! A partir do momento que Getúlio Vargas declara a Aliança Nacional Libertadora como ilegal, o que vai acontecer com os membros políticos da Aliança Nacional Libertadora? Você já deve imaginar, vão ser presos, inclusive o seu líder, Luiz Carlos Prestes, vai ser preso. A partir do momento que Getúlio Vargas faz isso, aquele suspiro de democracia que tinha soprado na promulgação em 1934 começa a se perder, não é verdade? Meu Deus, que atitude autoritária de Getúlio Vargas, que atitude centralizadora. Não preciso nem de falar que Plínio Salgado, junto com os integralistas, começaram a pular de alegria. Afinal, os integralistas conversavam com as propostas que Getúlio Vargas começava a suspirar, começava a apontar. No entanto, vale destacar que a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, propôs uma intentona comunista. Intentona comunista, quando você escuta essa palavra intentona, isso quer dizer que é uma tentativa. O que a intentona comunista trazia ou tentava? Tirar Getúlio do poder. A intentona comunista, ou seja, a tentativa era de derrubar as ideias fascistas que Getúlio começavam a aplicar aqui no Brasil. Como intentona é uma tentativa, não preciso nem te falar o que aconteceu. E de fato, essa intentona não deu certo. Também conhecida como Revolta Vermelha, Revolta Comunista em alguns lugares. E Getúlio Vargas, o governo de Vargas, pega esses líderes da intentona comunista e o prendem. Vale destacar que eles não pegaram só os líderes da ANL e prenderam. Não. Nesse momento começa uma situação meio chata que vai, de repente, que vai perdurar durante um bom tempo aí na história do Brasil, tanto no governo Vargas quanto posteriormente no governo militar. Nesse momento começam as torturas. Então eles pegaram, sobretudo, a galera aliancista, liderados por Luiz Carlos Prestes, inclusive também o próprio Luiz Carlos Prestes, e começaram a torturar para pedir algumas informações que por muitas vezes não tinham. Era o fato da tortura mesmo, ou seja, o discurso centralizador já quase ditatorial de Getúlio Vargas começa a emergir. É contra o governo? Coisas ruins vai acontecer. Aquele suspiro de democracia já era nesse exato momento. E aí, Getúlio precisava de encontrar algumas justificativas para justificar o injustificável. Afinal, tortura, nenhuma justificativa vai explicar o fato da tortura, mas ele precisava. E aí, ele diz que há um plano secreto para se instalar o comunismo no Brasil. E como nós estávamos vivendo um período muito pesado no mundo, entre fascismo, entre comunismo, entre nazismo, um discurso desse casou muito bem. Então ele diz que tinha um plano para se implementar um comunismo no Brasil. E este nome, e o nome deste plano foi dado de Plano Cohen, ou Cohen. No entanto, isso aqui foi uma invenção de Getúlio exatamente para criar uma condição no Brasil de estado de guerra, estado de sítio. Viver num estado de sítio, em outras palavras, é viver extremamente atento. Então imagina, nesse exato momento, o Brasil está em estado de guerra, em estado de sítio, onde o governo de Vargas já diz. A população fica com medo de sair às ruas, ou melhor, a população fica com medo de falar algo que opõe ao governo, afinal, eles viram o que aconteceu com os aliancistas. Getúlio pega algumas pessoas ligadas à esquerda, ligadas aos movimentos aliancistas e manda para governos totalitários, inclusive
Olga Benaro vai para o governo nazista e lá morre numa câmara de gás? Em outras palavras, a ditadura no Brasil começa a acontecer. Aqueles discursos populistas, aquela plataforma política em 1929 para se organizar num golpe, canalizar a população, começa a se perder, embora a Constituição de 1934 aponta algumas propostas que ele havia dito lá atrás. O que começa a acontecer aqui? Uma quebra da normalidade. A normalidade constitucional no Brasil, com essa situação política que vier a acontecer, começa a cair. E é nesse exato momento, depois de Revolução de 30, é nesse exato momento, depois de governo provisório, é neste exato momento, depois de governo constitucional, que vai se iniciar um dos períodos mais pesados do governo getulista. É nesse exato momento, com toda essa situação política instaurada no Brasil, que vai se iniciar o Estado Novo. No entanto, Estado Novo é um tema para a nossa próxima aula. Galera, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Era Vargas é um assunto bem complexo, por isso que eu estou dividindo esse assunto em 4 aulas. A nossa próxima aula é a última aula de Era Vargas, onde eu vou discutir Estado Novo. Esse é um período pesado de Getúlio. E mais uma vez eu agradeço. E se você chegou até aqui, aquele mesmo pedido que eu fiz lá no começo, eu vou fazer agora de novo. É um pedido, vai. É para dar uma moral. Afinal, toda vez que eu olho aqui no meu canal mais um inscrito, me dá um gás absurdo para continuar gravando. Beleza? Então, se inscreva no meu canal, compartilha, divulga pro papai, pra mamãe, pro titio, pra titia, pro cachorro ou pro passarinho. Beleza? E muito obrigado. Mas agora, deixa eu falar um pouquinho com vocês. Um recado muito importante. Valeu, galera! Chegamos ao fim de mais uma aula. Mas antes de terminar esse vídeo, eu quero te dar um recado que provavelmente vai te ajudar muito nos estudos para o Enem, nos estudos para os vestibulares espalhados aí pelo Brasil. É isso mesmo. Eu quero te dar a dica de uma plataforma que vai atender às suas necessidades de estudo. Isso mesmo. É a plataforma gabaritagel.com.br, a maior plataforma de humanas do Brasil. Lá você vai encontrar um curso completo na área de humanidades. Então você vai encontrar um curso de geografia, um curso de filosofia, sociologia e história. Só na plataforma Gabarita Gel você tem atendimento via WhatsApp. É isso mesmo. Na plataforma Gabarita Gel nós vamos conversar diretamente com você. Clica na descrição que está no vídeo, vai lá com carinho, olha e com certeza vai ter um curso que vai atender às suas necessidades. Lembre-se, sou forte porque nós somos fortes. Gabarita Gel. A ideia é atingir metas. Muito obrigado.